Hoje a gente percebe claramente, e eu nos meus atendimentos eu vejo muito isso, que a mentalidade ela interfere demais se eu vou ter sucesso ou não, se eu vou prosperar ou não, se eu vou atrair ou não clientes. Então é uma coisa impressionante. E apesar da gente, de alguns de nós, poder achar, eu já tenho uma mentalidade próspera ou eu não tenho e não vou conseguir desenvolver, as duas coisas elas são equivocadas. Você pode já ter a mentalidade próspera sobre alguns aspectos, mas dá para a gente melhorar. E se eu não tenho nada, né, eu também consigo desenvolver. Exercitar, entender um pouquinho, que é isso que hoje a minha ideia com vocês é essa, é a gente compreender o que que contribui, o que que atrapalha, temos ou não temos uma mentalidade próspera, quais as vantagens de se ter uma mentalidade próspera, e também a gente vai conseguir perceber que nós vamos entender um pouquinho como o cérebro funciona. E para que nós vamos ter que entender um pouquinho, pelo menos, né? Para a gente compreender claramente que dá para a gente melhorar. Dá para melhorar muito, que é uma questão, claro, não é simples, mas é possível. E quando eu digo que não é simples, não é que seja algo tão complexo de se fazer, que exige muitas habilidades, exige disciplina. Então a gente vai compreender um pouquinho essa dinâmica, então fazendo isso. Então, qual que é a minha proposta? Como a gente está num número menor de pessoas, eu vou fazer a apresentação, eu vou estar explicando. Em algum momento eu paro a apresentação, a gente conversa um pouco, vocês tiram dúvida, a gente continua a apresentação. Então a gente vai porque vai ser possível a gente trocar um pouco aqui junto, tá bom? Vamos combinar assim? E tem um detalhe importante, tá, gente? Eu já fiz um material para entregar para vocês, com um pouquinho desse resumo aí de tudo. Então, até a própria apresentação. Então, acho que é legal a gente anotar os nossos insights, né? É legal anotar aquilo nossa, faz assim, putz, isso é muito legal, né? Mas assim, não precisa se preocupar com texto, com nada disso, porque acabando aqui eu já mando para vocês hoje mesmo, tá bom? Então, esse tempinho que nós vamos estar junto aqui, né? A ideia é a gente explorar um pouquinho como despertar essa mentalidade, né? E como a mentalidade ela interfere muito no nosso sucesso e na nossa prosperidade. Aqui nós estamos falando da mentalidade empreendedora, mas eu diria que esse trabalho de melhorar a mentalidade para uma mentalidade próspera e mais empreendedora é algo que ajuda a gente a prosperar não só nos negócios, mas em todas as áreas. E aí vem uma pergunta, né? Eu até mandei, né, um testezinho lá de reflexão para vocês, né? Será que eu tenho uma mentalidade empreendedora? Ou será que às vezes eu tenho, às vezes não? De vez em quando aparecem uns sabotadorzinhos na minha cabeça, né, que me impedem, né, que põem medo em mim ou que me impede de crescer e eu não prospero tanto quanto eu poderia, né? E será que é essencial mesmo desenvolver isso para que eu tenha mais sucesso? Alguém pensou nisso? Alguém fez aquele teste? E o teste não tem como objetivo atingir um número ou não, mas tem muito mais objetivo nós começarmos a refletir. Tem outras questões, né, que envolvem mentalidade empreendedora, é só para dar uma aquecidinha. Alguém quer falar alguma coisa a respeito disso? Rose, eu não consegui fazer o teste, hoje foi bem corrido, mas eu vou fazer, com certeza eu É, recebi aqui. Mas eu acho que isso que você colocou aí, que você falou no final, sempre acontece, sabe? A gente sentir, pelo menos eu sinto assim em alguns momentos, sabe? Exatamente a questão do sabotador, sabe? Ele sempre aparece, em algum momento ele aparece, a gente tem que estar muito atento, porque ele sempre está ali, ó, né, rondando, entendeu? Isso é isso. acontece comigo sim. Legal. Eu acho que isso acontece com todas nós, né? Então vamos para frente aqui. É isso aí. Bom, por que despertar essa mentalidade é importante, né, gente? Por quê?
Na verdade, é porque vai me dar mais liberdade. Liberdade de escolha, liberdade de saber o melhor caminho, liberdade de fazer escolhas para o meu negócio. Quanto mais eu estou com a mentalidade aberta para uma prosperidade, para um empreendedorismo, eu tenho mais coragem de fazer escolhas. Então, vai me dar mais liberdade. Eu vou ser uma pessoa que foco mais na solução do problema do que no problema. Se a gente parar para pensar, neste momento ou em algum momento da nossa vida, a gente já ficou muito na reclamação, no problema, na lamentação do problema. E quando a gente fica nesse lugar, não que o problema é bom e que eu tenho que agradecer o tempo todo, não é isso. Mas se eu fico o tempo todo reclamando do problema, sobra pouco tempo e pouco espaço para encontrar soluções. À medida que eu melhoro minha mentalidade, eu vou reconhecendo o meu potencial. E eu vou também entendendo aquilo que eu não sou tão boa e que eu preciso de ajuda. Isso vai fazendo que eu fique mais confiante, né? Então, melhora a minha autoconfiança. A minha relação com o dinheiro, claro que isso seria assunto para a gente falar muito, muito tempo aqui, né? Que essa é uma relação que a gente foi aprendendo ao longo da vida, muitos de nós, a maioria, de uma relação não tão saudável com o dinheiro, né? E se a minha relação não é saudável com o dinheiro, como é que eu quero prosperar, né? Então, vai melhorar a minha relação com o dinheiro. Eu vou crescer mais, né? Eu vou ser mais resiliente, porque com uma mentalidade mais empreendedora e próspera, a partir do momento em que eu consigo não olhar só para o problema, mas para a solução, eu vou ficando mais apta para resolver as coisas. Eu vou ser protagonista da minha vida, porque eu vou ter coragem de empreender naquilo que eu quero. Eu vou impactar positivamente na vida de todo mundo no meu entorno. Eu já faz uns 2, 3 anos que eu trabalho essa questão da mentalidade em mim. E eu percebo que as pessoas mais prósperas, mais próximas de mim, estão mudando junto comigo. Mesmo que as pessoas não façam tudo que eu faço, a minha postura sendo diferente, eu vou também contagiando um pouco as pessoas, né? Eu vou ter mais propósito, eu vou perceber potenciais que eu nem percebi. Então, é por isso, por tudo isso, que eu preciso é, melhorar minha mentalidade. Eu diria também que existe recursos e possibilidades infinitas no nosso entorno, mas se a minha mentalidade não está aberta para isso, se eu estou aprisionada lá nos meus sabotadores, nas minhas crenças limitantes, sabe, na minha reclamação, na minha dificuldade de sair dos problemas, eu não vou conseguir acessar essa quantidade enorme de possibilidades que tem no meu entorno. Tudo bem até aqui? Bom. E aí, gente, eu comentei agora há pouco que o legal dessa história seria a gente entender um pouco, tá? O que que é mindset, o que que é paradigma, como é que é formado esses caminhos neuronais? Por que que é legal a gente entender um pouco isso? Porque se eu entender isso, eu vou entender como isso foi construído, aquilo que me atrapalha, e como que eu construo a solução. A gente vai entender por que que essa vozinha que a Luciana falou aparece na vida da gente, falando para a gente: não vai dar certo, você não é capaz, desiste disso, isso não é para você. A gente vai entender e a gente nem vai precisar aprofundar muito. Vou dizer para vocês que, como educadora, o tempo que eu estava na educação, eu mergulhei muito nesses estudos do cérebro, porque eu sempre me perguntava assim, não tem um jeito mais fácil da pessoa aprender, né? Porque como que é difícil a gente aprender algumas coisas. Então, eu sempre me apaixonei por isso, porque isso responde essas perguntas. Assim como isso responde, por que que a nossa mente nos sabota muitas vezes e como que a gente faz para ela parar de nos sabotar, tá bom? Então vamos lá, galera. O que que é o mapa mental ou mindset, né? Que as pessoas usam mais essa terminologia, mindset, né? Na verdade, conforme eu vou crescendo, eu vou pensando, eu vou acreditando em coisas e vou formando pensamentos.
E isso vai formando sinapses cerebrais. Daqui a pouco tem uma fotinha que dá para ver bem isso, né? Formam caminhos entre um neurônio e o outro. E esses caminhos eles vão se formando, tá? E uma vez formados, se eu repito muito aquela situação, ele vai ficando mais forte, mais visível. E isso vai formando um mapa mental que é particular em cada um de nós. E esse mapa, ele vai guiar muito das nossas decisões. Por quê? Correto ou não, certo ou não, favorável ou não, qualquer caminho neuronal que já foi muito trilhado por nós, ele vai se repetir quase que no automático. Então, vou dar um exemplo para você entender isso aqui. Se lá pequenininho alguém disse para você, às vezes até no intuito de ajudar, nossa, você não aprende nada, e você pode ter acreditado que você não era capaz de aprender, né? E aí você foi para a escola, uma outra pessoa falou a mesma coisa. Você revisitou esse caminho neuronal. Depois você teve uma experiência que você tentou fazer alguma coisa e não deu certo. Você falou: Nossa, eu não consigo aprender isso. O que que vai acontecer? O seu mapa te leva por este caminho, ele sendo verdadeiro ou não. E o nosso paradigma, o que que é? É a lente, né? É a lente que filtra a nossa percepção sobre a realidade e que diz assim: olha, isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é ruim. E assim como o mapa, né, que são lá aquele conjunto de sinapses, pode me levar por caminhos que não são bons, o óculos que eu uso também, né? E aí a ideia é a gente compreender isso para a gente entender como é que eu vou mudando isso vagarosamente. Como é que eu vou saindo de uma visão que muitas vezes não é tão empreendedora ou que é muito negativa para um olhar mais de oportunidade? Tudo bem, pessoal? Tá claro até aqui? Perguntas? Tranquilo? Então vamos lá. Ó, lembra do paradigma? O que que influencia nosso jeito de olhar, nossa lente, né? Valores e crenças transmitidos pela família desde a nossa infância, eu diria, né, como terapeuta, que desde a nossa gestação a gente já vai recebendo informações que a gente vai criando valores e crenças que vão sendo, né, reforçadas para a gente. A educação eu como educadora, né, até de um lugar que até era mais inovador, mas eu posso dizer para vocês que a escola ela não favorece muito que você pense, que você inove, que você empreenda, que você saiba fazer uma gestão financeira. Ela normalmente é uma educação mais de repetição, né? São poucas as escolas que exploram isso. Então, ela também não te ajuda a ser empreendedora, com algumas exceções, tá, gente? Com algumas tentativas, hoje já mais inovadoras. Mas a nossa educação não foi exatamente uma educação para o empreendimento. A cultura, né? As nossas normas sociais, a religião que nós frequentamos, tudo isso vai definindo um pouco do nosso jeito de pensar e as nossas próprias experiências, né? As nossas vivências, principalmente aquelas que não são muito positivas, elas vão reforçar uma crença que está nos atrapalhando, por exemplo, né? Ela pode reforçar, né? Que mais que interfere nisso? O ambiente que a gente vive. Então, imaginem vocês, né? Se eu vivo num ambiente onde todas as pessoas são muito mal-sucedidas, todo mundo que tenta empreender, fazer algo voltada para essa área, a pessoa é mal-sucedida. Isso, não é que isso determina que eu não vou ser bem-sucedida, mas eu começo a me moldar e perceber que é muito difícil. No entanto, por que que os grupos, né,
de mastermind, né, que são esses grupos aí para encorajar a pessoa a ser empreendedora ou alcançar seu primeiro milhão, por que que eles funcionam bem? Porque eu vou estar nesse grupo com pessoas que pensam que é possível, que sabem que é possível criar um produto novo, que sabe que é possível pegar o seu produto e vender de uma forma diferente. São pessoas que já tiveram sucesso e nesse contexto, neste ambiente onde as pessoas acreditam nisso, você passa também a acreditar que isso é possível. Agora, se diferente disso, você só se relaciona com pessoas que só reclamam, que não têm sucesso, por isso que o network é importante. Que não tem sucesso, você também restringe as suas possibilidades de ter sucesso, de ser mais bem-sucedida no seu negócio, de vender mais, de prosperar mais, de até criar uma nova possibilidade. O círculo social também. As 5 pessoas com quem você mais convive, com quem nós mais convivemos, influencia muito na nossa mentalidade e ambição. Nossa, Rose, então, eu vou até falar porque eu estou fazendo uma mentoria, né, que uma pessoa levantou essa questão, né? Falou, mas e se a pessoa que é mais negativa for o meu marido ou a minha esposa? Falou, você não vai separar dele por causa disso, né? Você vai ser positivo e você vai tentar, sem brigar, mostrar o quanto isso pode ser bom, tá? Mas se eu tô sempre junto com pessoas que têm uma mentalidade muito limitada, que não tem nenhuma meta, nenhum objetivo, fica mais difícil eu ser, sabe, a muito diferentona naquele grupo. Então, de novo, estar com pessoas que acreditam que é possível, que motivam você é muito importante. E, gente, eu deixei a repetição por último porque ela vai ajudar vocês a entenderem uma coisa muito importante, né? Os nossos pensamentos recorrentes. Então, por exemplo, assim, vamos imaginar que lá atrás alguém disse que você não era competente. A vida toda você foi uma pessoa tímida, na escola você não conseguia apresentar trabalho, você montou um negócio, mas você acha que não vai dar certo, porque te falaram isso lá. E aí você, por conta dessas experiências, você o tempo todo pensa nisso. Não vou ser capaz, não vou conseguir. O que que esse pensamento faz? Ele reforça aquela trilha neuronal. Ele faz aquele caminho ficar cada vez mais forte. E aí, sem você perceber, você vai estar se sabotando automaticamente. Você vai estar visitando isso. Pessoal, antes da gente continuar, eu queria saber, tá claro até aqui? Vocês têm pergunta? Nós somos um grupo muito pequeno, vocês podem perguntar. Isso tá tranquilo? Se tiver alguma pergunta no chat, me façam. Rose, eu acho legal isso que você está falando, me arremeteu, me fez lembrar aqui de um vídeo e também de um livro que eu li, de Napoleão Hill. Ele fala exatamente isso: pensar como milionário e fingir até se tornar. Exatamente, acho que é bem sobre isso que você está falando aí, é o poder da nossa mente, né? É. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham, isso para mim, eu também tinha dúvida disso, tá? Esses dias eu estava numa palestra com uma neurocientista e eu fiquei surpresa com a resposta. Vocês acham que o pensamento que interfere no nosso sentimento, ou é o sentimento que interfere no pensamento? Nossa, difícil isso. Isso que é Se a é o pergunta de um pensamento, milhão de dólares. se é o pensamento que interfere no sentimento ou se é o sentimento que interfere no pensamento. Olha, eu vou arriscar, tá? Tá, Por mim, risco. pelas minhas experiências aqui, pela forma como eu faço a gestão das minhas emoções. A emoção, para mim, eu sinto que a emoção, ela interfere sim nos meus pensamentos.
Se eu não conseguir gerir, controlar direito o que eu estou sentindo, vai mexer com os meus pensamentos, sim. Como é que você controla o que você está sentindo? A emoção eu não controlo, né? A gente sente, eu controlo como eu vou Tá. reagir àquele sentimento. Isso. E E como que aí, você pode interferir no sentimento e como que você interfere? aí entra a parte do pensamento. Eu tenho que ter força mental e falar, não, peraí, muda o foco do pensamento, direciona. Os neurocientistas estão comprovando que o pensamento interfere no sentimento. Sério. E o pensamento no sentimento e o sentimento na nossa ação. Isso é bem interessante, né? Porque, na verdade, claro, existe às vezes, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você, que até foi um exemplo que a pessoa deu. Ah, então quer dizer que eu estou lá na rua, um carro me fecha, de repente acontece alguma coisa de improviso, eu vou ter uma emoção ruim, vou ficar mal, e foi pelo meu pensamento? Foi pelo seu pensamento o jeito que você reagiu. Dependendo do seu pensamento, você vai reagir de uma forma diante daquela situação. Primeiro a gente pensa, é padrões de segundos. Eu vou dar um exemplo bem bobo, tá? Uma pessoa está andando na rua e você, andando na rua, é uma amiga, muito amiga sua, você passa por ela e ela não olha para você e não te cumprimenta. Você tem um milhão de coisas que você pode pensar. Se você pensar assim, nossa, que pessoa desligada, né? Eu acho que ela não me viu. Não vai acontecer nada, você não vai sentir nada e vai embora. Se você pensar assim, nossa, mas que pessoa ingrata, né? Ela nem me cumprimentou. Será que eu fiz alguma coisa? Pronto, você já vai ficar insegura. Ou você pode ficar Verdade. com raiva. Nossa, mas que pessoa maluca. Será que ela, né? Quem que ela pensa que ela é para não me cumprimentar? Ô, Esses Adri, pensamentos, eles são bem distintos e eles vão verdade. provocar um jeito de sentir e agir totalmente diferente. Não faz todo sentido. Você falando aí, sabe o que me veio em mente? Eu sou virginiana, como toda virginiana, eu sou extremamente ciumenta, sempre fui, tenho uma dificuldade até hoje. Melhorei bastante com a maturidade, mas ainda tenho dificuldade de lidar com o ciúme. E eu lembro, Rose, quando eu era bem novinha, e tem tudo a ver com o que você falou, tudo a ver, faz muito sentido. Eu pensava numa situação e aquele pensamento era tão forte que eu acreditava naquele pensamento e ele me trazia uma emoção explosiva até, sabe? Aquela onda, aquela coisa assim. Então faz muito sentido o que você falou, E faz muito. aí, por que que eu estou falando isso? Porque ao mesmo tempo que isso é assustador, isso é libertador. Isso significa que se eu aprender a controlar o meu pensamento, eu mudo muita coisa. Ah, mas eu vou mudar as mazelas, os problemas que eu estou enfrentando? Não. Mas vai mudar o fato de que eu vou olhar para aquilo e vou falar, "Eu vou ter que encontrar uma saída." Isso vai tirar um pouco o seu medo, a sua impotência diante das coisas. Vamos continuar aqui. Então, nossa, ele deu uma Rose, tem, travadinha. tem alguma coisa no chat. Tem alguma coisa no Ah, fui eu que chat? comentei. Deixa eu ver. Ah, concordo, pois quando eu tive depressão, crise de ansiedade, burnout, pensamentos influenciavam muito nos sentimentos. Se a mente Verdade. não está bem e saudável, sentimentos ruins aumentam. É isso mesmo, é isso mesmo. Por que que foi legal trazer essa questão do pensamento, né? Porque assim, gente, imaginem vocês que tudo aquilo que a gente acreditou, mesmo que hoje não seja uma verdade. Por exemplo, eu não sou competente, ou o dinheiro é ruim, ou eu não sou criativa. Tudo que a gente acreditou de negativo e que a gente revisitou isso durante a nossa vida, ele está registrado lá no nosso subconsciente. E ele acaba, esse caminho às vezes, ele foi tão revisitado, que ele é como uma estrada
sabe, de três pistas. Imaginem, toda vez que eu revisito, isso fica mais. Hoje em dia, a gente consegue, por ressonância, ver a sinapse cerebral. Aquelas que são mais revisitadas, elas são mais brilhantes, né? Porque, na verdade, eu passei muitas vezes por ali. É como se fosse uma estrada pavimentada, uma autoestrada maravilhosa. E o pensamento novo que às vezes você está querendo construir, porque hoje você tem, vem um pensamento, vem um sabotador. Eu não sou criativa. Esse negócio não é para mim. Eu não consigo ganhar dinheiro. Eu não consigo administrar dinheiro. Vem esses pensamentos, né? Aí você para, porque essa já é uma dica, tá, gente? Eu paro e digo, falo, não, peraí. Eu não sou criativa como? Olha tal momento, quão criativa eu fui. Olha naquela situação. Não, eu sou criativa sim. Essa nova afirmação, eu sou criativa sim, ela é uma picada no meio do mato. Ela é isso aqui, ó. Ela é uma trilha nova que você está fazendo lá no seu caminho neuronal. O que que acontece com uma trilha no meio do mato, né? Se ela não é revisitada? O mato cresce, ué. Como é que ela vai virar uma estrada boa se eu revisitar? Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, né? Porque já devem ter feito esse tipo de exercício, né? Que uma das formas que o pessoal trabalha para a gente melhorar a nossa crença, né? As nossas crenças limitantes, é você criar uma nova crença e repetir, 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 colar papel em todo que é lugar. Por que isso? Para você fazer uma estrada, uma sinapse cerebral que você consiga transitar melhor. Porque se você não fizer isso, você volta a visitar aquela que a estrada é pavimentada, porque aquilo já está no automático. Faz sentido isso para vocês? Está claro isso para vocês? Então, assim, eu tenho um Sim, pensamento negativo. Eu não sou capaz de lidar com o dinheiro. Ou o dinheiro escorre pelos meus mãos dos meus dedos. Ou eu não sou criativa. Ou eu não sei vender. Qualquer pensamento que tenha a ver aí com a mentalidade empreendedora. Se você repetiu muito isso, essa estrada está no seu cérebro pavimentada. Você não precisa nem pensar que você vai ir por esse caminho, que é o caminho de desistir, que é o caminho do medo. Para você construir um novo caminho, você vai ter que repetir para essa estradinha que você está construindo agora ficar poderosa. Tudo bem? Bom, ainda falando de neurociência, que eu acho que ajuda vocês a entenderem isso. Tem uma coisa que a gente fala que são as fases da aprendizagem. Isso aqui, gente, acontece para qualquer coisa. A maioria aqui dirige, né? A maioria dirige, todo mundo dirige, né? Todo mundo dirige. Eu vou pegar a história direção para vocês entenderem essas fases aí, mas elas se aplicam para tudo. A primeira fase da aprendizagem, na verdade, não existe aprendizagem nessa fase, mas a primeira fase é o que a gente chama de incompetência inconsciente. Eu nem sei que eu não sei. Eu nem sei que eu não sei. Quer dizer, quando é que eu descubro que eu não sei? Quando eu passo por uma determinada situação, tenho que fazer algo e descubro que eu não sei. Vamos pensar no carro? Eu nunca fiz isso porque eu sou a certinha, né? Mas talvez alguma de vocês fez, né? Tipo assim, a gente viu os adultos dirigindo o carro e falava, isso é muito fácil. Ah, é fácil. É fácil, eu vou pegar o carro e vou sair dirigindo. Quase todo mundo que tentou fazer isso não conseguiu dirigir, né? O carro deu um tranco, bateu na frente, a pessoa não conseguiu. Ela estava numa incompetência inconsciente, porque ela nem sabia que não sabia. Quando ela foi tentar fazer, ela descobriu que ela não sabia. Então, nessa fase acontece algum aprendizado? Ainda não. Mas quando eu descubro que eu não sei alguma coisa, eu passo para a segunda fase, que é a incompetência consciente. Então, assim, eu sei que eu não sei isso.
E aí eu reconheço que isso é uma coisa importante, que eu preciso aprender. Quando eu estou nessa incompetência consciente, né? É o primeiro sim que eu dou para o aprendizado. Isso serve para minha mentalidade. Então, por exemplo, assim, nossa, eu não sabia que eu tinha uma relação tão ruim com dinheiro. Aí eu fui fazer lá uns testes, né, de crença limitante e descobri que eu tenho. Ah, é verdade, eu tenho mesmo. Nossa, tal momento eu não consigo fazer uma planilha, eu não tenho nenhum controle. Tem hora que eu gasto compulsivamente, tem hora que eu. Nossa, não, realmente eu tenho uma dificuldade de lidar com isso. Você percebeu uma incompetência. Aí você começa a treinar o acerto. Você vai procurar ajuda, você vai procurar alguma coisa. Isso que eu estou falando para vocês agora, né? Que os pensamentos sabotadores, eu vou dar várias dicas para vocês. Que os pensamentos sabotadores tiram a gente desse pensamento, dessa mentalidade próspera, né? Então, quando eu descubro isso e eu começo a treinar uma mente mais positiva, eu começo a acertar. Só que se eu fico desatento, eu erro. Então, quando eu estou nessa competência consciente, eu preciso de um esforço, de uma atenção, eu preciso prestar atenção em cada passo. Então vamos lá. Vocês descobriram que vocês não sabiam dirigir e escolheram ir fazer aula para aprender a dirigir. Como é que a gente dirigia quando a gente começou a dirigir? Como é que a gente dirigia? Bom, Não, não é só dirigir mal. Como é que era o processo? Você ia trocar de marcha, você pensava, você ia sim, até. Rosa, fora eu de até olhava, eu até olhava para a gente trocar de marcha. olhava. Eu posso perguntar para vocês, quem já dirige há muito tempo, nos carros que não são automáticos, você vai da marcha, da primeira marcha à quinta, à sexta, sem nem pensar que Sem momento nem que você botou a pensar. marcha. Você vai no automático, quando você viu, você já está lá. Você reduz, você não pensa. Por quê? Porque você ganhou um domínio tão grande que você faz aquilo naturalmente. A habilidade, ela se torna natural, ela vai para o automático. Isso acontece, gente, com tudo. Isso acontece se eu quiser, por exemplo, eu descobrir todos os meus bloqueios de mentalidade para que eu seja próspera no meu negócio. Né? Eu descobri, eu estou aprendendo. Eu vou mexer com uma por vez, com duas por vez. E eu estou lá. Primeiro eu não sabia que aquilo era uma limitação. Eu descobri que era uma limitação. Eu começo a treinar. E eu vou ter que prestar muita atenção aqui, até que eu vou fazer isso naturalmente. Isso, gente, é o que acontece com aquilo que nos sabota. A gente repetiu tanto que a gente já faz inconscientemente. Por isso que quando você vê a vozinha vem. E aí você tem que combater a vozinha que sabota. Tá tranquilo até aqui? Querem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Tá fazendo sentido? Eu tô viajando? Não? Como é que tá isso para vocês? Muito sentido, Rose, total sentido. Amanda, Não, Marta, tudo também. bem? E tudo, né? Mas isso vale para tudo que você aprende, Vale para tudo. né? Vale para tudo. Eu falei, por exemplo, isso é uma coisa, eu acho que a maioria de vocês, eu, por exemplo, eu acho que eu sou um pouco mais velha que vocês, né? Umas décadas mais velhas. Então, assim, por exemplo, hoje a criançada já nasce, né? A escola já ensina, e a criançada já nasce com uma consciência ambiental muito diferente. Mas eu lembro que a gente foi desenvolvendo isso, eu já era adulta, né? Quando começou essa história, lixo separado, não joga as coisas aqui, né? No começo dessas campanhas, todo mundo tinha que
tinha que prestar muita atenção para não jogar lixo em qualquer lugar, para fazer. Depois já virou natural, pelo menos para mim até hoje é natural. Se eu tô com alguma coisa que eu não posso jogar, um papel, não tem onde pôr adequadamente, eu ponho no bolso, eu ponho na bolsa, mas eu nem penso. Quando eu abro a bolsa, já está lá dentro. Por quê? Porque agora já é natural. Então você automaticamente se encontra um jeito de fazer aquilo, né? Bom, Certeza. oi. Não, eu ia falar, com certeza, e isso tanto para o lado bom quanto para o ruim, né? E é essa a nossa questão aqui. É isso que eu... É essa a nossa questão aqui. Então, é, que sinais, né, que a gente pode perceber que talvez a gente não está tendo uma mentalidade tão próspera, uma mentalidade tão empreendedora? A relação que eu tenho com o dinheiro, né? Se eu fujo das responsabilidades, se eu reclamo demais, se eu culpo muito as circunstâncias externas, né? Se eu foco no problema e não foco na solução, se eu invejo o sucesso alheio, se eu não consigo me inspirar com o sucesso do outro, se eu tenho baixa disposição para mudar, se eu tenho resistência a novas ideias e métodos, se eu me auto-saboto, se eu tenho comportamentos que minam meu sucesso, se eu tenho medo de errar, medo de me expor, se eu evito visibilidade e oportunidade, se eu não me abro para parceria, se eu tenho uma relação tóxica com o tempo, se eu procrastino, se eu não consigo priorizar, tudo isso é sinal de que tem coisas que eu preciso olhar para melhorar a minha capacidade empreendedora, né? E tem mais uma porção de outras coisas, né? Eu coloquei algumas aqui que eu considero que são bem importantes, né? Sem entrar em detalhes, tá? Sem entrar em detalhes. A Luciana já colocou, né, que ela percebe muito o sabotador. Eu também percebo muito o sabotador. Eu percebo muito alguns medos, né, de me expor. Em alguns momentos, às vezes eu me percebo desanimada. Às vezes eu estou muito afim, né, segura, às vezes não. Vocês percebem algum sinal em vocês que demonstram, puxa vida, tá aqui um lugar que eu preciso melhorar para ter uma mentalidade mais empreendedora? Vocês conseguem? Alguém fez o teste, não precisa falar onde, que número que deu, mas em que lugar vocês ficaram ou não? Ô, Rose, o teste, eu tava até rindo, porque quando você mandou, eu tava na estrada, né? Hoje eu fui para São Paulo, tava chegando. Aí eu fui lendo e falava assim, nossa, que difícil. Nossa, que difícil. Mas eu achei que tinha que ser uma resposta para cada coisa. Aí Não, não. eu vi no final, que aí eu vi que podia ser mais. Mas é tudo assim, você fica pensando muito, e em cada resposta, assim, um pouco você se encaixa, né? Daí eu não refiz depois para contar quantos, não sei, sabe? Na verdade, aquilo foi só uma provocação, como isso que eu coloquei aqui. E Porque provoca, não tem uma Porque resposta. se a gente não identificar, eu tenho identificado bastante dos meus. Se a gente não identifica, a gente não consegue mudar. Essa é a questão, Amanda. E cada vez que eu li assim, para procurar uma resposta, eu falava, um pouquinho dessa, um pouquinho dessa, um pouquinho dessa. Você Daí eu, acabava tendo um pouquinho de cada, né? misturar tudo dava uma resposta. Então, o meu teste não foi 100% válido, porque eu achei, depois no fim que eu vi, e aí eu não voltei para somar de novo. Eu E, posso compartilhar? por favor, Gil, eu adoraria. Vamos lá. Eu não consegui fazer o teste ainda. Surgiu alguns imprevistos com clientes, mas eu, assim como a Lu e a Rose, eu também passo por alguns sabotadores. Eu sou dessa opinião também de que quando a gente começa a empreender, é impossível a gente não passar por sabotadores.
Até quando a gente leva em consideração a questão do dinheiro, a questão de parcerias, de visibilidade, de marketing, divulgação, quando a gente leva em consideração também a gestão do tempo, que a gente aprendeu com a Lu um pouco para a gente não procrastinar, para a gente conseguir se dedicar mais aos nossos negócios. Então, desses, assim, o que eu mais preciso melhorar é a questão da minha gestão do tempo, porque eu trabalho com serviços, então eu preciso sempre estar aí gerenciando o meu tempo para conseguir cada vez mais vender e atender os meus clientes. E um ponto que eu comecei a pensar agora, mas eu não sei se procede, eu acho que os sabotadores de quem trabalha com serviço e quem trabalha com produto físico pode ser que eles sejam diferentes, porque isso leva até um pouco em questão aí de sentimento, pensamentos, emoções. Eu vou citar um exemplo, né? Não que seja um sabotador, pode até ser sabotador, mas é um pouco de frustração. Eu me sinto um pouco frustrada em atuar em Caçapava, em ser empreendedora em Caçapava com serviço. Por quê? Analisando o cenário, e é uma coisa que eu sempre bato nessa tecla e sempre vou atrás de informações, é que tem mais oportunidades de visibilidade e de divulgação e até de participar de eventos para a área de produtos físicos do que para serviço. E é algo que eu quero muito, que nós também do serviço, né, empreendedores do serviço, também tenham cada vez mais espaço, mais oportunidade, mais voz. Então aí já entra a minha frustração. E se eu me sentir frustrada, o que que vai acontecer? O sabotador vai começar a falar. Ai, Gislene, você tem toda a razão de ficar frustrada. Ai, se você não conseguir mais visibilidade, oportunidade, se você não for nos eventos participar e divulgar o seu serviço, quem empreende com produto vai vender mais que você, vai ter mais cliente que você. E aí o sabotador parece um diabinho do seu lado, falando na sua cabeça, enquanto o anjinho ali do outro lado faz de tudo para falar para você que não é assim que você deve pensar. Na Me fez chegar nessa verdade, Gi, reflexão, me fez é, chegar nessa na, reflexão. na verdade, Gi, o próprio pensamento de que o serviço não dá certo aqui pode ser uma mentalidade limitante. Porque às vezes pode ser o jeito que eu estou oferecendo e não sei, entendeu? Mas o fato é que isso realmente pode ser pode ser até isso, claro. Claro, você, ainda mais o teu trabalho, eu posso divulgar em rede nacional e pode ser até que pessoas de longe te valorizem até mais e ok também, porque o que você quer é vender seu serviço, né? Mas quando eu parto desse pressuposto, isso é uma coisa muito dessa cidade, né? De que as coisas aqui só funcionam de um jeito que não é bom, é uma mentalidade limitante. Quer dizer, eu Sim. já começo achando que vai dar errado. Eu já começo achando que não tem caminhos, entendeu? Pode ser Uhum. até que eu venda mais para fora, mas quando eu já penso isso me desestimula. Então, é algo que tem que ser corrigido. Em quem? Na gente, né? Na gente, Sim. né? Porque é isso, entendeu? Por Sim, exemplo, exatamente. Eu por até exemplo, ligava mais para isso. Até ano passado eu me importava mais com isso e até, nossa, falava com prefeitura, com secretaria de cultura, né? Gente, mas assim, às vezes é isso, né? A gente vai se esgotar tanto com esses sabotadores que vai nos deixar assim cansadas, né? Esgotadas. A gente vai estar dedicando o nosso tempo para algo que a gente está vendo que não está fluindo nesse sentido. Não, então peraí, eu vou usar o meu tempo para continuar o meu serviço, as minhas divulgações. E
Eu Quando vou que vier, refletir se eu venho. estou fazendo, se eu estou fazendo pelo caminho certo. Eu vou conversar com as pessoas que estão dispostas a encontrar caminhos. Eu vou trocar experiências. Esses dias eu tenho feito bastante conversa com pessoas para abrir a cabeça. Olha, não dá deste jeito, mas dá desta forma. Esse jeito não está muito legal, vamos mudar, entendeu? Isso é uma construção de uma nova mentalidade, né? É, Exato. pessoal, as outras meninas, tá tudo bem? A Lu, tudo bem, Marta? Você quer falar? Ou tá de boa, quietinha? Não, eu tô de boa aqui, tô aprendendo bastante com vocês. Tô gostando. Ah, e faz sentido isso para você que nós estamos falando aqui? Sim, faz sentido, sim. Você já identificou algum sabotador aí, alguma coisa na sua mentalidade que tem que mudar? Não precisa partilhar se você não quiser, só me conta se você já Não, identificou. eu identifiquei, sim, na parte, assim, é um sabotador que eu tenho, assim, na parte, às vezes eu tenho os pensamentos, mas eu não consigo, assim, agir, na parte de agir, assim, eu tenho muitas dificuldades, assim, acho que em algum sabotador, de agir, eu tenho pensamentos bons, né, mas aí na hora de agir eu fico com dificuldade. Às vezes tem medo, né? Sim, dá medo, isso Insegura, mesmo. se sente insegura. Isso Normalmente tudo. a dificuldade da gente agir pode ter a ver com medo, com um pouco de insegurança. É isso aí. Então vamos continuar aqui, meninas. Então, assim, ó, agora o que eu vou trazer para vocês são algumas sugestões de como a gente lida com isso, tá? Então, assim, é muito legal a gente identificar tudo que pode estar nos atrapalhando em termos de sermos prósperas. Eu tenho até vários testes aqui, depois, se vocês quiserem, eu mando outros, tá? Mas em sermos prósperas, em agirmos mais. Então, assim, a gente precisa começar a identificar, e não precisa identificar todos, não. A gente pode, por exemplo, esperar essa vozinha esquisita que vem na nossa cabeça. Tipo assim, eu tive uma boa ideia, vem uma voz. Acho que não vai dar certo. Aí você não age. Ou, Caçapava não tem jeito. Acho que esse negócio não vai dar certo aqui. Aí você não vai, entendeu? Então, assim, uma coisa é aquilo que você realmente analisou e é real para você. E outra coisa é essa vozinha que não faz sentido. Então, eu vou mostrar algumas coisas para vocês que vocês podem fazer. Então, vamos lá. Ó, a primeira técnica que eu quero ensinar para vocês, gente, isso é maravilhoso, tá? Depois que eu aprendi isso, faz uns 6 meses, eu tenho aplicado com algumas clientes minhas e elas estão assim, eu estou pegando no pé delas o tempo todo e o resultado tem sido muito bacana, tá? Eu vou até dizer da onde veio isso para vocês entenderem. Nos livros que o Augusto Cury escreve sobre ansiedade, nos cursos dele, que ele fala sobre gestão das emoções. Ele é a primeira pessoa que fala de gestão da emoção, né? Ele fala sobre essa técnica DCD, que é duvidar, criticar e determinar. Qual que é o pressuposto dessa técnica? Eu expliquei aquelas questões para vocês das sinapses, dos registros, para vocês entenderem essa técnica. Ele diz o seguinte: a nossa mente mente o tempo todo, tá? Por que que a nossa mente mente o tempo todo? Porque os nossos pensamentos, eles estão carregados de coisas que nós acreditamos que eram verdadeiras e que não são mais, que hoje a gente sabe que não são. Eles estão carregados de uma porção, eles estão carregados de uma porção de. Nós temos filtros e crenças construídas por décadas e que hoje, apesar da gente não acreditar mais nisso, aquilo está lá, mostrando o caminho de como a gente pode viver e fazer as coisas, tá? Então, partindo do pressuposto que a mente mente, quando você tem esse pensamento, nossa, essa ideia é boa, mas será que é boa? Ou, meu Deus do céu, será que eu queria, esse produto é bacana, mas não, mas será que é bacana mesmo? Ou eu vou fazer tal coisa, mas será que você vai conseguir? Será que você tem competência para isso?
toda vez que esse pensamento vier, a primeira coisa que você vai fazer é duvidar. Como é que você duvida? Você vai se perguntar, é um diálogo interno, tá? Você vai se perguntar: isso é verdade mesmo? Eu acredito nisso mesmo, que eu não sou competente, ou que essa ideia não é boa, ou eu acredito mesmo nisso, isso realmente é verdade? Quem que me disse que era assim? Então, é duvidar. Criticar é observar como é que aquilo tem limitado a sua vida. E determinar é você falar a forma, uma crença que seja fortalecedora, uma afirmação positiva. No material que eu fiz para vocês, eu coloquei, por exemplo, assim como exemplo, né? Vem no pensamento de vocês assim: eu não sou boa o suficiente, né? Aí você fala: como assim? Eu não sou boa o suficiente? Por que que eu não sou boa o suficiente? Ou seja, duvide. Criticar. Nossa, mas eu já resolvi esse tipo de problema. Essa e essa habilidade eu sei que eu tenho. Então você critica aquele pensamento e você determina. Não, eu conheço, eu sei as minhas competências, eu sei inclusive aonde eu tenho dificuldade, eu já vou buscar ajuda e eu vou fazer. Então, esse diálogo interno, o que que ele vai fazendo? Você não precisa, neste caso, é, saber claramente qual é a crença e qual é o sabotador que está atuando. Toda vez que o pensamento ele vier trazer insegurança, medo, ou ele vier botar você para baixo, ou ele vier dizer você não pode, você duvide inicialmente. Aí você critique, aí você determina o que você quer. Sem entrar no detalhe de que crença é essa, se você fizer isso constantemente, você vai enfraquecer essa crença que te sabota e fortalecer a sua determinação. Entenderam, gente? Ó, eu tenho aplicado isso em vários clientes, junto com outras orientações, mas essa é uma delas e o pessoal tem sido incrível, tá? Então, vale a pena tentar. A outra coisa que eu quero deixar para vocês como uma forma de melhorar a mentalidade empreendedora é o exercício consciente, de preferencialmente escrito. E por que escrever, gente? Quando eu escrevo, eu estou reforçando a sinapse. Quando eu só penso, não tanto. Quando eu penso e escrevo, eu reforço a sinapse. A prática diária de escrever, de ter um caderno de gratidão e registrar motivos pelo qual você é grato, inclusive e principalmente, até quando você teve um problema e você é grato pelo que você aprendeu com aquele problema. Quanto mais você fizer isso, o que que você vai estar fazendo? Você está criando novas sinapses e você está aprendendo a interpretar as coisas de uma outra forma. Lembra lá que isso é uma questão de aprendizagem e que eu preciso repetir, repetir, repetir? Pessoal, eu faz algum tempo que eu tenho me esforçado bastante para mudar minha mentalidade. Fazem mais de 3 anos que eu faço caderno de gratidão. E eu não faço três coisas, não. Eu faço 10. Tem dia que é muito difícil, né? Normalmente eu procuro coisas no meu dia para agradecer. Se eu não encontro, e às vezes até de reconhecer uma oportunidade num problema, eu vou para coisas mais abrangentes. Eu agradeço a minha família, eu agradeço coisas do passado, experiências que eu passei, eu reforço esses pensamentos. Às vezes eu agradeço coisas até que eu tenho certeza, eu vou falar em Deus, né? Não sei no que vocês acreditam, que Deus está provendo para a minha vida nas oportunidades que eu vou ter. Eu agradeço até, mas eu chego nos 10. Eu faço antes de dormir, para melhorar a minha qualidade de sono, tá? Eu treino, com isso eu treino o meu olhar. Olha, a Gi me conhece há bastante tempo já, né? Porque foi minha aluna, né?
Eu sempre fui uma pessoa muito criativa, sempre dei aula diferente, eu sempre fiz as coisas de um jeito diferente. Depois que eu comecei a fazer isso, eu estou muito mais criativa. Eu estou muito, sabe, assim, a gente fala assim, não dá para melhorar, muito mais criativa, muito mais positiva, muito mais com um olhar estratégico, porque é treino isso, gente. Aí você, e aí assim, para aqueles, né, para aqueles que têm uma fé aí, seja cristão ou não, quando eu estou agradecendo também, isso eu não coloquei na apostila, mas eu vou falar, porque eu acredito, eu estou dizendo assim para o universo, olha, eu cuido bem do que eu tenho. Então eu dou conta de cuidar de mais coisas. Não é tipo assim, nossa, o dinheiro chegou, eu tive que pagar todos esses boletos. Que bom que eu paguei os boletos. Gratidão ter conseguido pagar os boletos. Gratidão é ter conseguido arrumar minha casa. Gratidão à casa que eu vivo. Isso vai te capacitando para cuidar de mais. Isso vai te capacitando a fazer mais. E além disso, gente, para quem tem o hábito da oração, ser grato é uma forma de oração, uma forma de falar com Deus, de reforçar tudo isso, né? Não está no script, mas eu quero dar uma outra dica para vocês, principalmente porque a Marta falou uma coisa, né? A Marta falou: eu tenho bons pensamentos e às vezes eu não realizo, pode ter a ver com sentimentos, né? Eu estou lendo um livro desse curso novo que eu estou fazendo, que ele fala sobre vibração. Eu não vou entrar muito, porque isso é um assunto muito longo, tá? Mas assim, ele fala muito sobre, às vezes eu estou com um pensamento positivo, mas eu estou sentindo medo. E o meu sentimento de medo, ele não vibra, ele está desconectado, o que eu sinto do que eu estou pensando. E a minha vibração, se vocês pesquisarem isso em física quântica, isso, aquilo, a minha vibração vai ser baixa. Na vibração do medo, eu estou mandando uma eletricidade que é baixa. Então, eu preciso aprender a subir essa, isso que eu sinto. O que eu sinto é um termômetro de como eu estou vibrando. Então, eu estou sentindo medo, eu não estou vibrando numa vibração boa. Eu estou sentindo insegurança, não estou vibrando numa. Mas, gente, a gente vai ter medo e insegurança, vai. O que que ele fala, basicamente, nesse livro? Que eu preciso estar atenta ao que eu estou sentindo e, através do meu pensamento, eu preciso tentar elevar um pouquinho esse sentimento. Como é que eu elevo? Fazendo uma gratidão, não precisa escrever daí. Agradecendo, contemplando uma coisa que me traz bem-estar. Às vezes eu estou nervosa aqui com algumas coisas, eu olho pela janela, porque aqui da minha janela eu vejo um pouquinho da serra e me dá muito prazer. Aí eu respiro umas duas, três vezes olhando para a serra. Aquela irritação passa um pouco. Aí eu volto. Ou lembrando de uma coisa boa. Então, eu preciso também cuidar um pouquinho do que eu sinto. E o meu pensamento pode ajudar eu me sentir melhor. Se eu tiver um bom pensamento, se eu para quem gosta de orar, se eu fizer uma oração, se eu entregar isso naquele momento, pode ser um minuto. Se eu fizer uma respiração mais consciente, respira, respira profundamente, você já vai ficar um pouco melhor. Você não vai ficar muito melhor, você vai ficar um pouco. Daqui a pouco você faz uma outra coisa, você vai ficar um pouco melhor ainda. E quanto mais alinhado você tiver, mais as coisas vão acontecer. E aí, né? Eu ia propor para vocês que a gente fizesse aí que vocês pensassem nisso, né? Tem algum paradigma que vocês querem enfraquecer? Quer dizer, sei lá, não sou competente, não consigo agir. E que pensamento positivo pode ajudar vocês a combater isso, né? Então, essa seria uma proposta para a gente fazer. E assim, né? Eu vou até o final, depois eu vou abrir aqui, tá? É legal que vocês compreendam o que sabota vocês e que vocês escrevam afirmações positivas que representem uma mentalidade mais próspera e empreendedora. E aí, ou você fala com alguém, ou você escreve isso em algum lugar, você leia, você faça isso por vários dias, tá?
E porque a gente não nasceu com medo de empreender. Porque a gente, quando é criança, a gente é extremamente criativo e a gente explora a vida de uma forma linda. A gente vai, ao longo do tempo, as pessoas vão colocando medo na gente. E aí, eu às vezes posso não ser mais tão empreendedora, criativa, próspera, inovadora como eu achava que eu poderia ser. Mas eu posso melhorar isso se eu escolher isso, se eu repetir e se eu realmente prestar atenção nisso. E nós merecemos isso. Nós merecemos ter sucesso.